Bem-vindo a todos que querem ficar bem informado. E hoje nós vamos falar de reforma tributária. Eu fiz uma live ontem com clientes e convidados, empresários e contadores. E o que aconteceu? Eu não gravei. Eu não gravei a live, eu não apertei o botão de gravar. E aí, como eu não apertei o botão de gravar, o que aconteceu? Eu não gravei a live e ela não ficou disponível para que eu pudesse compartilhar com vocês. Mas eu não vou correr dessa live, eu vou falar novamente sobre ela aqui, para que a gente possa compartilhar conhecimento nesse momento tão importante, que é falar de reforma tributária. Então, quem sabe faz ao vivo, eu fiz ao vivo e agora vou fazer gravando aqui para todos vocês. Então, quero agradecer a todos que participaram da live ontem. Quero agradecer as perguntas que foram feitas, foram perguntas muito importantes. E agradecer a todos que vão assistir esse vídeo. Vou estar disponibilizando aqui no YouTube. Quero pedir para vocês, compartilhem o vídeo com seus amigos empresários, deixem o seu like, se inscreva no canal, para que esse conhecimento possa chegar a mais empresários, que é importante, a gente desmistifica muitos mitos aqui, e a gente traz informação, muita propriedade. Estou estudando a reforma tributária há um ano e eu tenho certeza que vou trazer conhecimento e informações importantes para vocês aqui. Então, vamos seguir aqui nos nossos slides, né? O momento que nós estamos vivendo. Tá? Qual que é o momento que nós estamos vivendo aqui? Nós estamos aqui há menos de 150 dias. Nós estamos na primeira semana de agosto, menos de 150 dias do início da reforma tributária, e ela passa por algumas etapas. Tá? Quais são essas etapas? A primeira é a escolha pela opção do Simples Nacional. Vou escolher o Simples Nacional, vou para o Simples Híbrido, vou para o lucro presumido, o lucro real. Eu tenho ouvido gente falar que o Simples Híbrido é um bom sistema, que o lucro presumido vai acabar. É um monte de história sem pé nem cabeça. E nós vamos falar disso hoje. Faltam menos de 150 dias para começar a reforma tributária, 1º de janeiro, menos de 150 dias. E essas etapas passam por setembro. É a data que nós vamos escolher qual regime a gente vai optar para 2027. Em novembro, dependendo da opção, a gente pode retratar, né? Quais as alíquotas que nós vamos enfrentar. A gente ainda não sabe, mas se tem uma ideia. Tá? E além dessas datas, nós temos outras preocupações. Então, é delas que nós vamos falar hoje. Tá? E eu quero aqui começar desmistificando um mito. Importante a gente falar. Hoje, se você está no Simples Nacional, você está no Simples Puro. Tá? E se você está no Simples Puro hoje, porque ele é o melhor regime para você, significa que para 2027 dificilmente você vai ter um outro regime que seja melhor para você. Se você já está no Simples Nacional Puro hoje, é porque você está no melhor regime. A não ser que seja a opção errada. Tá? Aí você está errado há muito tempo. Tá? Principalmente se você trabalha com pessoa física, pessoa física, consumidor final, associação, condomínio, empresas optantes pelo Simples Nacional. Por que é importante falar isso? Porque tem muito vídeo circulando na internet que está falando, olha, nós vamos escolher em setembro o Simples Híbrido. Em novembro, a gente retifica essa informação. Eu vi um advogado dando um exemplo muito clássico, muito interessante disso. É como você querer ir do Rio de Janeiro para Recife e entrar no avião sem saber o destino que ele vai. Aí vai falar, não, quando eu chegar no destino, eu pego o avião para o lugar certo. E aí você pega um avião para Buenos Aires. É isso. Essa passagem vai ficar muito mais cara. Você vai ter que pegar um outro avião, vai ter que fazer uma viagem maior. E não adianta retratar em setembro. Você vai fazer uma opção errada para depois corrigir? Né? Eu vou deixar mais exemplos para vocês no final da apresentação, para vocês compararem, anexo 1, 2, 3, 4, 5, híbrido, simples puro, lucro presumido, mas não dá para seguir um caminho que é errado. Eu estou vendo muita gente falar a respeito disso. É importante nós passarmos informações para que vocês, municiados dessas informações, tomem a melhor opção, tomem a melhor escolha. Entendeu? Então, é a primeira coisa que eu quero fazer, desmistificar esse mito. E vamos para o próximo slide. Tá? Nesse momento, qual é a lição de casa que o empresário tem que fazer, em conjunto com o seu contador ou não? Né? E é uma oportunidade
singular para você começar 2027 com o pé direito. Tá? Primeiro, atualizar o seu contrato social. Olhe para o rol de atividades, olhe para o rol de produtos que você vende e atualize o seu contrato social, atualize os quinais. Revise os cadastros dos seus produtos. NCM, CSP, GTIM, EBNEF, Código Fiscal, Descrição de Serviço, INBS. Tá? Revise as despesas, coloque todas no nome da empresa. Tá? Aquele contrato de aluguel que está no nome da pessoa física, tira ele da pessoa física, coloca na pessoa jurídica. Conversa com seus fornecedores e vê se eles todos estarão transmitindo crédito ou se eles vão estar no Simples Nacional, porque isso vai interferir no crédito que você vai obter se você for para fora do Simples Nacional. Converse com os clientes e entenda a necessidade que eles têm de crédito. É importante saber isso também, porque você pode estar aqui com angústia, ansioso. Eu preciso sair do Simples Nacional puro, eu preciso ir para o híbrido, eu preciso para o lucro presumido. Só que o seu cliente, ele vai estar no Simples Nacional. E aí o que adianta você estar sofrendo? Você está entendendo? Gente, nós temos 25 milhões de empresas. 300 mil, quase 300 mil reais no lucro real. Tá? O restante, tá? Vamos falar aí, 2 milhões, quase 3 milhões, 2 milhões e meio, lucro presumido. O resto no Simples Nacional ou MEI. São 7 milhões no Simples Nacional e o restante MEI. Você vai estar fazendo negócio, na maioria dos casos, com outras Simples Nacional. A maioria das empresas são Simples Nacional, 70% são Simples Nacional. Então a chance de você fazer negócio com outras empresas é pequena. Então você tem que prestar atenção nisso também, tá bom? Outro fator importante, olhe para o seu cadastro e revise todos os itens do produto, principalmente na hora que você for levantar o seu inventário. Não invente, não infle seu estoque para poder aproveitar de crédito de PIS, COFINS erroneamente. A Receita vai conferir os estoques com base nos levantamentos e ajuda das Cefaz estaduais. Tá? Separe suas receitas por tipo, identifique o tratamento tributário correspondente. Por quê? Porque você precisa saber a tributação de cada tipo de serviço, de cada tipo de produto, para que você faça um planejamento. Você precisa descobrir quais despesas geram crédito, quais não geram. Você precisa descobrir qual a documentação que você tem que ter de base para você poder fazer um cadastro correto, né? Qual é o crédito efetivamente aproveitável e por que é importante fazer isso? Porque a partir de agora todo detalhe importa, tá? Não dá para você ficar fazendo as coisas na base do achômetro, tá bom? Vamos para o slide 5. E o que é a reforma tributária de fato? A Receita Federal ela vai fazer um verdadeiro CSI de todos os produtos e serviços e só precisa ter um único lastro errado para criar um verdadeiro caos na reforma do contribuinte. Tá? A ordem dessa reforma é multar e atuar. As multas são pesadas. Se você errar o campo da nota, estamos falando de multa de 60%. Inviabiliza a venda. Né? Ou seja, é onerosa qualquer erro. E a reforma tributária ela é o quê? Ela é uma pressão gigante pelo fim da informalidade. Né? É uma pressão gigante para que os contribuintes parem de sonegar. Eles estão indo atrás. Não só das empresas, de quem tem imóveis, de receita de autônomo, enfim, estão buscando. É o cadastro técnico, o CNPJ técnico e outras coisas. E o Estado, os estados, o município e a União sincronizam completamente. Então, aquelas declarações que os bancos geravam, que a DIMP gerava, a Financeira e a DIMP, elas estão sendo aproveitadas pelas cidades e pelos estados e estão botando uma pressão imensa nos contribuintes, tá? E no cidadão. Por quê? Porque essa arrecadação repassa custo, aumenta de preço e nós vamos ver em 2027 inflação gerada por aumento de imposto, né? É a primeira vez na história que vai acontecer isso. Por que você aumentou o preço? Imposto. Imposto que eu estou repassando por produto. Então essa é a situação que todo mundo vai encontrar. Vou mudar aqui para que vocês possam enxergar. Fim da informalidade. Tá? Não vai ter espaço mais. Você vai ter que se formalizar. Se você não fizer isso, você vai correr um risco gigantesco. Aquilo que você demorou 10 anos para construir vai acabar do dia para a noite. Né? Vamos seguir aqui para o slide 6.
colocar aqui para o ladinho aqui para ficar melhor. Tá? Nova tributação. O que acontece agora com a reforma tributária? Morre o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O PIS, COFINS morre agora em 31/12. Tá? O IPI ele morre em todo o Brasil, menos na Zona Franca de Manaus. O ICMS e ISS ele vai morrer gradativamente até 2032. Tá? Entre o CBS agora, o IBS até 2032 e o imposto seletivo. O imposto seletivo, gente, ele é um pouco abstrato o conceito dele, tá? Ele entra para substituir um pouco aí o IPI, mas ele entra a situação dele é o seguinte: faz mal para o meio ambiente e faz mal para a saúde, tributa, tá? Essa é a tese, tá? Eu quero dar um exemplo para vocês bem de cotidiano, para quem tem mais de 40 anos aqui, vocês vão entender. Nos últimos 40 anos, eu vi o café e o ovo ser colocado como o melhor alimento do mundo e como o pior alimento do mundo. Tempos depois. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver imposto seletivo, ora sem tributar o produto e ora tributando. É um conceito muito vago, tá? Mas, resumidamente, é isso que está acontecendo com o imposto seletivo, tá? Em tese, ele substitui o IPI, continua ativo só na Zona Franca de Manaus, o IPI, tá bom? Quem comprar dessa região vai ter que absorver o custo desse IPI. Na nova sistemática, mudaram uma série de conceitos do que é receita, eles mudaram o entendimento, criaram o split payment, que nós vamos falar à frente, e ampliaram o conceito do que gerará imposto. Nesse sentido, é importante a gente falar que a reforma ela veio blindada contra o litígio que a Receita Federal encontrou nos últimos 30 anos no judiciário. Ela vem muito estruturada do ponto de vista a deixar o contribuinte sem alternativa e sem ter como recorrer. Aquela história de PIS/COFINS, tese do século, tese da década, essas coisas acabam tudo. E o importante, imposto de renda e contribuição social continuam existindo, ok? Além disso, INSS e FGTS continuam existindo. E por que eu estou falando isso? Porque está todo mundo olhando, olha, o imposto no Brasil vai ser de 28%. Não, 28% mais imposto de renda e contribuição social. Para produto, isso significa que você vai ter um líquido final de 32% e para serviço vai beirar 40%. Só isso. Tá? Para a gente deixar todo mundo na mesma página, então não são só 28%. São 32% e são 40%. Claro que tem setores que têm redução, mas quem não tiver vai pagar cheio. Tá? Facilities, terceirização de mão de obra, limpeza, segurança, entre os outros aí. Tá bom? Agora vamos entrar no slide 7. Agora vamos lá, vamos falar do que é o split payment, esse bicho de 7 cabeças que está aí entrando na vida dos contribuintes. Gente, o split payment ele é um Frankenstein de várias tentativas de split payment ao redor do mundo. Tá? Deixa eu só mudar uma coisinha. O split payment ele é uma cópia pirata. Eu gosto de falar muito isso. Ele é uma cópia pirata dos mecanismos adotados pelo governo do Reino Unido, da Itália, do México, da Polônia, entre outros, tá bom? Lá eles cobram de setores específicos, tá? De contribuintes específicos, aqueles que têm problema de pagar, aqueles setores com alto índice de fraude. Aqui o governo está simplesmente enquadrando todo mundo no mesmo balaio, tá? Então, todo mundo é igual aqui, seja bom ou mal pagador, vai ter split payment. E isso é muito ruim para o comércio e para os negócios de forma geral, porque o governo ele quer deixar de ser credor e quer passar a ser devedor das empresas, tá? E quando vai entrar o split payment? Ele deveria entrar em vigor a partir de 1º de janeiro agora. O sistema precisa ser testado, não foi testado, não tem segmento, e o que pode acontecer é que o seu cliente exija o split payment para ele garantir o crédito da nota fiscal. Por quê? Porque fica facultado a ele ter essa retenção ou não, quando isso for disponibilizado. Nesse primeiro momento, não. Então, o que está acontecendo? O split payment deveria entrar agora para receber, não vai reter, deve ser faseado, e tudo indica mesmo que entre aí o 2028, 2029, que é quando eu tenho a certeza que vai enquadrar esse sistema que é muito ruim, né? É muito ruim.
vai tirar do fluxo de caixa das empresas aí. O que eu quero mostrar para vocês aqui é esse exemplo aí muito prático, tá? Se você tem um recebimento de 10 mil reais, você faz uma venda de 10 mil reais, tá? Vai reter aí 28, 30%, 7 mil reais é o que cai na sua conta, 3 mil vai direto para o governo, tá? Nós estamos falando de alíquota cheia, tá? Se isso fosse retido a partir do ano que vem, seria só o CBS, e o CBS deve ser 9,2, 9,3, menos de 9,5, tá bom? Então, é para isso que vocês precisam olhar. Essa é a movimentação que você vai ver na sua conta corrente. O governo vai reter a parte dele imediatamente, tá? E vai tirar do seu fluxo de caixa. O que isso vai exigir? Vai exigir que você se planeje. Por quê? Porque o seu fluxo de caixa vai ficar comprometido. Tá? Só tem 2 tipos de pagamento. E hoje não estão previstos retenção, mas ainda pode ser definido uma alíquota padrão, que é o depósito em dinheiro, e a gente sabe que é muito ruim fazer movimentação em dinheiro, ou em cheque. O cheque hoje representa menos de 1% da movimentação financeira. Tá? Então, talvez o cheque ressuscite. Será? Interrogação. Né? Alerta principal. Com split payment, o imposto deixará de permanecer temporariamente no caixa da empresa. É isso que a gente acabou de falar. E o que pode acontecer? No final, quando você faz a sua apuração, no lugar de você ter que pagar imposto, o governo tem que te reembolsar. E aí começa uma verdadeira via sacra para receber. Tá? Então você tem afetado o seu capital de giro, o prazo que você vai ter que repensar no seu prazo, né? Antecipação de recebíveis, o número de parcelas que você põe, isso vai afetar cancelamentos e devoluções, eu vou falar disso no próximo exemplo aqui já já, né? E tudo isso, e o seu planejamento tributário. Então tudo isso vai ser afetado pelo split payment, tá? E aí vamos falar do exemplo agora, um exemplo aqui, exatamente desse exemplo, tá? Empresa de e-commerce. Imagine você, um cliente entrou no seu site e comprou uma TV de 10 mil reais, tá bom? 10 mil reais, o que acontece? Na hora que ele faz o pagamento, 3 mil vai para o governo e 7 mil entra na sua conta. Só que como ele compra pela internet, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, dá o direito a ele se arrepender. E aí, 2 dias depois, ele se arrependeu, tá? Só que quando ele se arrependeu, o que aconteceu? O dinheiro já foi para o governo e você só ficou com a sua parte, só com o restinho que sobrou, né? Porque se esse cara pagou em cartão de crédito, você não vai receber nem 7 mil, você vai descontar a taxa do e-commerce, da plataforma, mais um monte de coisa, não vai receber nada, não é? Menos da metade. Então, é isso que vai acontecer de fato. E aí, o que acontece nessa situação? O consumidor que se arrependeu, ele precisa receber os 10 mil reais. O governo não vai devolver o dinheiro que ele ficou dessa venda. Você vai ter que pegar os 7 mil que você recebeu e completar com 3 mil do seu caixa. Ou seja, você vai ter o seu fluxo de caixa afetado 2 vezes, né? Por causa desse tipo de situação. Então, isso é o split payment. E é isso que vai acontecer quando o cliente se arrepender da venda. O governo não perde. Quem perde é você, empresário. Tá? Outro ponto de atenção, até adiantamento. Tem que receber a tributação. Quando tiver um adiantamento, você recebeu para poder produzir um produto para o seu cliente. Tá? Vamos falar em um setor industrial. Recebeu um adiantamento. 100 mil reais aqui, toma para você poder produzir o meu material. Tá? O que vai acontecer? Você vai precisar emitir um documento fiscal desse adiantamento, submeter ele à retenção, ao pagamento dos impostos. Tá? Isso antes de entrar o split payment. E quando entrar o split payment, já vai reter direto. Tá? E pagar o imposto. Então não existe mais movimentação financeira desconectada de tributação. Mas não tem nota fiscal, mas vai ter um documento fiscal que você vai vincular a nota posteriormente e abater dessa nota o valor que você antecipou em decorrência de ter recebido adiantamento do seu cliente. É isso. É essa movimentação que a gente vai estar encontrando por parte da Receita, é essa blindagem e esse desbalanceamento de poder em relação à Receita Federal. A Receita Federal, né, o governo quer receber, não importa o quanto isso vai custar para você. Tá? Vamos para o slide 8 agora, né, para falar aqui do que será a alíquota do CBS.
Não sei, sinceramente. Qual que vai ser essa alíquota? Não faço a menor ideia. Ou melhor, eu faço, eu chutei 8, porque quando a gente começou em 2023 para 2024, eu falei assim, a alíquota deve ser 26%. Estudando isso, conversando em grupo, assim, vai ser 20% para o IBS e 6% para o CBS. Então, isso que foi conversado em 2024. Em 2025 já não era 26, já era 27%. E aí começaram a falar assim, não, talvez seja 6,5%. Quando começou a falar 6,5%, eu falei assim, eu cravei, vai ser 8%. E eu vim falando nos grupos, vai ser 8%, 8%. Aí o pessoal, sério, você está muito pessimista. Já estão falando em 9,2%. Tá? Hoje o PIS/COFINS de lucro real é 9,25. Então é isso que vai ser enfrentado. 9,21, 9,25, 9,2, 9,3. Não importa. É isso que deve ser definido. Não, nem os 8 que eu cravei com a minha bola de cristal vai ser mais do que isso ainda. Tá? E ao final de 2032, nós teremos aproximadamente 28% de IBS e CBS combinado, tá? O IVA dual, além do imposto seletivo, além do imposto de renda, além da contribuição social. Tá? Isso significa que os impostos vão subir, para quem é serviço vai dobrar. Tá? Comércio, que hoje paga algo em torno de 26%, 27%, que eles queriam manter, vai pagar 32% o imposto de renda e contribuição social. Serviço passa de 40%. Hoje o serviço paga 19,5%, tá? No pior cenário. Esse serviço aí vão chegar a 40%, a 2 vezes mais. Né? É claro que há setores com benefícios, e nós vamos falar disso agora, né? Que são os setores de comércio varejista, indústria, distribuidores, empresas com ampla cadeia de crédito. Nós vamos falar dos créditos já já, porque antes era muito restrito, agora ampliou a quantidade de crédito. Então esses setores serão beneficiados. Quem vai ser prejudicado? Seção de mão de obra, prestador de serviço, gente com muita folha de pagamento, que tem uma folha pesada, setor de tecnologia. Mais uma vez a gente vê o governo repetir os erros do passado, né? Penalizou nossa indústria foi dizimada, e agora a indústria do século XXI, que é a tecnologia, está acontecendo a mesma coisa. A gente já vê, eu tenho aqui muitos clientes de tecnologia que não trabalham para o Brasil, trabalham para empresas fora do país. Então, assim, a gente já vê os nossos profissionais trabalhando para fora do país. No lugar do governo fortalecer a tecnologia e transformar isso aqui num quintal, né, no Brasil, num Vale do Silício, não, ele não faz isso. Ele desencoraja esse setor tributando em 40%. E quem quer ser tributado nesse montante? Ele desincentiva, fazendo a mesma coisa que fez com a indústria, com muito imposto, com IPI, essa coisa toda. Então, esses são os setores mais prejudicados, além dos facilities, marketing, publicidade, consultoria empresarial diversa, tá? Vai ser muito prejudicado. Infelizmente, o governo, mais uma vez, dificultando para o empresário. Tá? E vamos para o slide 9 aqui, para que vocês possam ver aqui a sequência disso. Tá bom? A cadeia de crédito. Vamos falar da cadeia de crédito. Se você tem uma empresa de tecnologia, o crédito que você tem são os insumos de outras empresas de tecnologia, aquilo que você usou para a base do seu produto. Se você tem uma indústria, são os produtos que você comprou para transformar, para produzir um novo produto. Se você tem um comércio, é o produto que você comprou para revender e uma outra coisa da cadeia, aluguel do armazém que você tem, a energia elétrica do armazém, não da parte administrativa, esse tipo de situação que acontece, muito crítico, e é muito ruim. Agora, com a mudança da reforma tributária, esse crédito, a base do crédito foi ampliada. Isso é uma das notícias boas da reforma tributária. Tá? Então, o setor de publicidade, vou olhar aqui na colinha aqui. Publicidade, marketing, software, aluguel de equipamento, energia elétrica, manutenção, consultoria, contabilidade, segurança, advogado, frete, tudo que você tiver no nome da empresa adquirindo vai gerar crédito. Tá? Então é importante que vocês revisem nesse momento todas as despesas, tudo aquilo que os cadastros com seus fornecedores, para que fique no nome da empresa. Tá? E o que fica fora? Importante falar disso. Não adianta você pegar e fazer despesa no nome do sócio. Tá? Por exemplo, sabe aquela Mercedes que você comprou? A Mercedes bacana, 400 mil reais, ela gera muito crédito, né? Mas você não pode usar ela e colocar no nome da empresa. Não pode aproveitar o crédito, colocar no nome da empresa você pode.
Por quê? Porque se você coloca esse bem no nome da empresa, você precisa expurgar esse crédito. Expurgar esse crédito, bem como a despesa de seguro, bem como manutenção e combustível. Por quê? A Receita vai pegar que esse carro não é da empresa. Né? Se você tiver uma Fiorino, uma Fiorino Trekking, uma Saveiro, um carro, um caminhão, uma coisa, ok, mas essa Mercedes não vai colar. E você vai ter que explicar por que você está se aproveitando desse crédito. Então já faça certo desde o começo, tá bom? Porque essa é uma situação que vai acontecer. Então vamos aproveitar aqui para desmistificar mais um mito. O governo fala que ele vai trazer com a tecnologia a declaração eletrônica, ela já vem pronta, né? Que hoje as empresas têm mais contadores do que engenheiros, né? Absurdo, aquele ministro perdedor lá. E o que acontece? Só eu aqui com a minha equipe, mapeei mais de 20 tipos diferentes de crédito que não virão na declaração pré-assistida. Tá? Crédito sobre saldo de estoque, crédito de despesas compartilhadas, créditos presumidos, estornos por perda, roubo, deterioração, as glosas médicas, cancelamentos posteriores, benefícios fiscais, entre outros. Tá? Por falar em estoque, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer o inventário 31/12. Não se aproveitem de crédito indevido, não inflem o seu estoque. O governo federal, junto com a Secretaria de Fazenda Estadual, vai olhar para isso com muita atenção. O crédito levantado de PIS/COFINS, ele não vai se aproveitar de uma vez só, ele vai ser dividido em 12 parcelas, tá? Esse estoque tem que ser submetido ao governo até 30 de junho, tá? E todo o crédito gerado sobre esse estoque vai ser dividido em 12 vezes durante o ano de 2027. O governo estima algo em torno de 140 bilhões de créditos tributários. Tá? Então, assim, ele está acompanhando, ele tem uma base. Se esses números começarem a romper isso, ele vai olhar para todo mundo e vai pedir explicação. Então, tomem muito cuidado, tá bom? Vamos aqui para o item, para a página 10, para o slide 10. Deixa eu ver onde fica melhor aqui. Imposto por fora, só para que vocês possam ver. O que é a reforma tributária traz de importante também? É o fim da guerra fiscal. Tá? Hoje a gente tem estados gerando um monte de benefícios. São Paulo foi um estado que perdeu muito. Perdeu empresas para a Bahia quando a Ford foi para lá. Perdeu empresas para o Ceará quando a montadora foi para lá. Perdeu empresas para Goiás, né? Empresas de comércio aqui, e-commerce que foram aqui para a região sul de Minas. Isso tudo em decorrência de guerra fiscal. Agora a guerra fiscal acaba. Por quê? Porque o imposto ele não é mais aonde a empresa que produziu, que vendeu, vai estar gerando. Tá? A empresa que está no Rio Grande do Sul e vende um produto para o Rio Grande do Norte, ela vai pagar o imposto dela para o destino, para o Rio Grande do Norte. Tá? E isso muda completamente a lógica dos impostos, e isso põe fim à guerra fiscal. Então, assim, olha, vem para o meu estado que eu vou te dar um benefício aqui para que você possa produzir e gerar emprego. Não adianta. Se esse estado for muito degradado, se ele for ruim de indústria, do ecossistema que permita essa empresa estar lá, ele vai preferir estar em grandes centros, né? em estados que tenham mais um ecossistema mais apropriado para isso. Por quê? Porque o imposto dele não é mais onde ele está. O imposto dele vai ser destinado ao local do comprador, do consumidor. Tá? Então, assim, se uma empresa de serviço, por exemplo, prestar aqui de São Paulo, prestar um serviço para a cidade de Fortaleza, o imposto hoje, ainda 2026, é devido para o estado de São Paulo. A partir de 2027, começa a transição, o imposto vai ser devido para a cidade de Fortaleza. Tá? Até o final de 2032, acaba completamente São Paulo e fica Fortaleza. Uma mercadoria vendida no estado de São Paulo para o estado de Goiás, hoje o imposto é recolhido para São Paulo. Ao final da reforma tributária, vai ser recolhido para o estado de Goiás. Então, o imposto muda de lugar. Isso vai ser importante para acabar essas guerras, mas no final das contas o governo vai ter que gerar incentivo depois, porque tem regiões que são pobres, que não têm um ecossistema
que agrade completamente aí para se estabelecer uma indústria, e esses estados vão acabar perdendo competitividade. Essa é a minha opinião, tá bom? Então, quais são os maiores afetados com essa movimentação? Empresas que vendem para vários estados, os e-commerce, negócios digitais, prestadores de serviços que atuam em diversas cidades e operações com filial. E uma mudança importante é que a gente consegue enxergar agora o que é produto e o que é imposto. Tá? Por quê? Porque na nota vai estar destacado, olha, o seu produto custa quanto? 1.000. E quanto que custa o seu imposto? Custa tanto, vai estar destacado por fora. Hoje, nem nós contadores conseguimos olhar para a nota fiscal e falar quanto que ela tem de imposto de fato. Mas é verdade, a gente tem que fazer cálculo, tem que colocar apuração, tem que ter muito cuidado para poder definir qual é a alíquota, porque isso não está claro. Claro que a gente ainda vai ter imposto de renda, contribuição social, que ainda é um pouco complicado, durante a transição os impostos não vão estar muito claros, mas é isso que acontece de fato. A gente não sabe quanto que é o imposto até sentar para fazer a apuração. E na hora que a gente estiver fazendo uma compra, ao final de 2032, nós vamos entender, olha, isso aqui é o produto, isso aqui é o imposto, vai estar na nota, vai estar muito claro, tá bom? Então, prestem atenção nessas mudanças. Então, isso vai trazer transparência, né? Nós vamos poder enxergar e vai dar mais consciência para os consumidores, né? Porque os consumidores não têm ideia do que tem de imposto na nota, não conseguem entender aquela obrigação, informar 18% de imposto, 20% de imposto, ninguém entende aquilo. Quando se fala de 30%, 40%, ninguém entende ou confia nessa informação. Isso vai acabar, né? Por quê? Porque agora a gente vai saber o que é imposto, o que é produto. Isso vai estar muito claro, né? E o mais importante, sabe quando você coloca um produto, para quem é de e-commerce, né? Coloca um produto para vender na plataforma, e aí esse produto ele não pode ter preço diferente, né? Seja um cliente do Rio Grande do Sul, seja um cliente do Rio Grande do Norte, extremos do país, tá bom? E a gente sabe que se a empresa está em São Paulo, se ela vende para o Rio Grande do Sul, ela tem uma determinada alíquota de ICMS. Se ela vende para o Rio Grande do Norte, ela tem uma outra alíquota de ICMS. Então o que ela pode fazer? Ela pode praticar um preço um pouco melhor no Rio Grande do Norte, né? Em decorrência, em comparação com o Rio Grande do Sul. O que acontece hoje? O Código de Defesa do Consumidor veda que o preço não esteja claro para o cliente. Então, a gente ou assume um preço maior e perde competitividade, ou assume o prejuízo estabelecendo um preço para os dois estados. Com a reforma tributária, o cliente vai enxergar que o telefone celular que ele quer comprar custa R$ 1.000 mais impostos, e isso não vai estar ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Ele vai ter o preço claro para ele, né, no Rio Grande do Norte, como se tem o preço claro para quem está no Rio Grande do Sul. Tá? Isso é um fator importantíssimo. Tá? Sem ferir o Código de Defesa do Consumidor, isso vai trazer clareza, isso vai trazer mais informação e vai facilitar para quem quer entender do imposto, né, que a gente não entende. Eu falo a população de maneira geral. Então vamos aqui para o slide 11. Deixa eu ver aqui o que eu estou atrapalhando aqui. Não estou atrapalhando muito não. Vamos lá. A não cumulatividade. Chega o fim do imposto sobre imposto. É o que eu falei, a gente não consegue entender o que é produto, o que é serviço, a gente compra com imposto e paga com imposto, recalcula o preço, isso não fica claro. E na reforma tributária, o que acontece é que a gente sabe desde o começo o que é o produto e o que é o serviço, e basicamente a reforma tributária, o que ela está fazendo? Olha, você tem imposto sobre seu ganho, sobre aquilo que você está agregando. Por quê? Porque aquilo que você está comprando, que vem com crédito, você se aproveita desse crédito. Então, um exemplo prático, se você teve uma aplicação aí, as suas vendas geraram R$ 2.800 de débito de IBS e CBS, e você comprou R$ 1.000, o que deu um crédito de R$ 1.000, o seu saldo a recolher é de 1.800. E você vai se aproveitar de toda aquela lista dos slides anteriores, todo aquele tipo de despesa. Tá? E a legislação, ela fica mais uniforme, ela unifica. Né? Hoje são mais de 8 milhões de regras tributárias, de regras fiscais. E a tendência é que isso acabe. Por quê? Porque as regras dos municípios terminam, as regras dos estados terminam. Claro que ainda vai ter o ITBI, o ITCMD, outras regras estaduais municipais que vão continuar. Mas
para outras coisas, não. Tá? De maneira geral, não vai continuar. Em regra geral, o que é importante dizer? A transição, ainda assim, ela vai ser sofrida. Nós estamos falando de 8 anos, né? De tributar e acomodar os impostos sem que o governo perca renda, né? Perca arrecadação em todos os estados da nação. Então, assim, durante esse período a gente vai ter que lidar com dois tipos de declarações diferentes. Um para atender a legislação atual e o outro para atender a nova. Então, assim, não vai ser fácil para nós durante esse período de transição. A regra da reforma tributária já foi avisada pela Receita, pelo Comitê Gestor, ela pode mudar até 1000 vezes se for necessário, e é claro que nenhuma dessas vezes nós vamos ver o fisco beneficiando o contribuinte, né? Já começa por ser o IVA mais alto do mundo, então é importante que a gente tenha conhecimento sobre tudo isso para que possa, de fato, fazer uma transição de forma mais tranquila. Vamos aqui para o slide 12, para que vocês possam ver aqui, na reforma tributária, a alíquota não é a coisa mais importante. Tá? E eu vou explicar para vocês por que ela não é a coisa mais importante. Porque ela depende das variáveis, das alíquotas de referência de cada estado e de cada município. E também vai ser determinada pela atividade e pelo produto que está sendo negociado. Tá? Tem setores que vão ter benefícios e tem setores que não serão beneficiados em nada. Então, o que é importante? A gente está sempre atento ao estado e à cidade que vai receber o serviço nosso, porque é isso que vai ser o determinante na alíquota, tá? É outra coisa importante. Tem setores que vão ter 30% de redução de base de IBS e CBS. São as profissões regulamentadas. Contador, advogado, economista, biólogo, entre todas as outras aí, engenheiro, tá? Todos esses setores terão benefício fiscal de 30%, mas tem pegadinha, tá? E a pegadinha é o seguinte: se a empresa dos profissionais tiver no quadro societário outra empresa, acaba aí o benefício, tá? Não pode ter, tem que ser uma sociedade de pessoas físicas, tá? Diferente para o setor médico e profissionais da saúde e hospitais, que aí não importa qual que é o quadro societário, será mantida a redução de 60% para esse setor. Então, vocês estão vendo que tudo foi friamente calculado, tudo foi muito pensado para favorecer o fisco e setores específicos. É isso que nós precisamos deixar claro para o contribuinte, né, para você, empresário, porque vai pesar muito no bolso de quem não puder estar no Simples Nacional, quem estiver fora, quem tiver passar crédito, quem estiver no híbrido, porque isso está sendo, a produção está sendo desestimulada. Nós temos aqui que falar também de outros setores que serão beneficiados, por exemplo, os restaurantes, tá? Terão uma redução de 40% de base de cálculo do IBS e CBS para os produtos fabricados dentro da sua cozinha, só para esses produtos. Fez na cozinha, modificou na cozinha, tem desconto. Comprei o produto pronto para revender, uma sobremesa, uma bebida, não tem desconto, tá bom? Outra informação importante, se você trabalha com marketing usando a plataforma de iFood, 99 Food, seja lá o que for, e você pode excluir da sua base de cálculo o comissionamento que foi retido pela plataforma. Tá? Por que isso é importante? Porque hoje é tributado esse valor, recebendo ou não. É claro que você precisa de um bom sistema, você precisa que o sistema trate esse comissionamento e separe isso, tá? Para que possa ser destacado o que é da plataforma e o que não é. Você não pode estar no Simples Nacional, é claro, e talvez até valha a pena para você, para o setor de restaurante, tem que ser muito bem pensado, que as margens de lucro não são altas, e aí com base nisso, você reduz essa base de cálculo em 40%, tá? E o comissionamento não entra na base de cálculo do seu imposto. Então, isso é um favorecimento. Assim como os setores de educação também terão redução de 60%. Quando a gente fala de educação, é importante aqui. Ensino fundamental, ensino médio, formação superior, pós-graduação,
ensinos homologados pelo MEC, aquele cursinho que o pessoal vende, né, na internet, mentoria, esse tipo de coisa, não entra com benefício, tá bom? E o outro setor, que é o único setor de tecnologia que vai ter redução, é a cibersegurança, redução de 60%, tá? Mas tem que ficar muito atento aos NBS descritos no anexo 11 da Lei Complementar 214. Por quê? Porque quando você fecha um contrato de cibersegurança, muito dos serviços lá no contrato se coloca que você faz um monte de coisa. E muitas dessas coisas não tem o NBS que permite redução da base de cálculo. Então é bom você revisar seu contrato, é bom você fazer um aditivo e tentar aproveitar melhor esse benefício. Tá? O que é de cibersegurança tem redução, o que não tem a ver com cibersegurança, não tem. E aí é o anexo 11 da lei complementar que informa esses NBS que você pode se beneficiar. Outro fator importante, os produtos da cesta básica. Tá? Eles terão isenção completa, tá? E é importante para vocês entenderem aí, tá? A diferença entre pagar menos imposto e mais imposto, ela tá nos detalhes, tá? E aí um exemplo claro para vocês. Uma empresa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, presta serviço para Salvador, o imposto vai ser calculado para a cidade de Salvador. E aí o cliente pode, mas em Porto Alegre tem um IBS, X%. Em Salvador você pode ter outro IBS e vai depender da legislação local. E você vai pagar o imposto de acordo com a legislação local. Então, não é a sua alíquota só que é importante. É a atividade em si e o destino que você está vendendo a mercadoria. Outro exemplo importante que eu quero dar para vocês, por exemplo, você chega numa lanchonete e pede um suco de laranja. A lanchonete vende 3 tipos de suco, tá? O suco que ela faz natural na cozinha, é o suco próprio, e ela vende o suco Del Valle com açúcar e o suco Del Valle sem açúcar. O suco que ela faz na cozinha dela tem 40% de redução, tá? O suco Del Valle que ela compra pronto não tem redução nenhuma e ainda tem o imposto seletivo. Por quê? Porque ele tem açúcar. E aí você tem o Del Valle zero açúcar, tá? E esse zero açúcar ele não tem imposto seletivo, né, porque ele não faz mal para a saúde, mas também não vai ter redução nenhuma. E o que vai determinar tudo isso? NCM, GTIM, EBNEF, tudo vai convergir para uma identificação exclusiva de cada produto. Tá? Isso vale para tudo. Produtos, serviços serão minuciosamente validados e tributados. Agora imagine você, a balconista ela vai lançar o seu produto e emitir o cupom fiscal para você poder pagar, tá? E aí, no lugar dela colocar que esse produto foi um suco natural, ela coloca que foi um produto, um suco Del Valle. Ela perdeu o benefício de 40% de redução sobre esse produto. Está entendendo o que determina são os detalhes, né? Então é importante que seja olhado com muita atenção para isso, tá? Por isso que eu falei para vocês olharem aqui o cadastro de fornecedores, porque lá tem todos os detalhes, tá? Deixa eu só mudar aqui para vocês verem aqui, ó, risco do fornecedor. Deixar menorzinho aqui, vai ficar aparecendo tudo. Pronto, tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui. No novo sistema de crédito, o crédito tributário passa a ter valor financeiro. Preste atenção, ele não vem de graça, você está pagando por ele. Então, você precisa ficar atento. Ó, despesas de uso pessoal do sócio. Não tentem usar isso. Documentos fiscais emitidos erroneamente. Vai travar o crédito. Compras com fornecedores informais sem crédito. Né? Primeiro, você não vai ter o crédito. E se é informal, se não tem nota fiscal, como é que você vai vender uma coisa oficialmente daquilo que não entrou no seu estoque oficialmente? Prestem atenção. Né? Operações sem identificação adequada terão alíquota majorada. Aquisições sem direito a crédito. E aí você vai lá e tenta usar crédito. Não tem. Tá? Benefícios de regime que reduzam ou impeçam crédito. E o momento exato em que o crédito vai ser efetivamente apropriado. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos aproveitar para desmistificar mais um mito. Tá? Eu tenho visto muita gente falar que vai. Isso eu fui no dentista uns dias atrás e ouvi isso.
né? E eu vi em outros lugares também gente falando, dando conselho para a pessoa fazer isso. Assim, olha, quando eu for almoçar, eu vou pegar a nota fiscal, vou abastecer, eu vou pegar a nota fiscal, vou pegar a nota fiscal de tudo. Não adianta pegar a nota fiscal de tudo. Tá? Primeiro, porque o restaurante não vai transferir crédito, tá? Para a CNPJ. O restaurante que vier com isenção, né, com redução de base, não transfere crédito para a empresa. Tá? E tem créditos que precisam ser expurgados da declaração. Então não adianta você colocar o convênio, não adianta você colocar o mecânico do veículo, não adianta você colocar o restaurante, não adianta fazer nada disso, porque esse tipo de crédito deve ser expurgado, tá? Não pode ser utilizado porque é indevido, tá? A legislação já trata isso como valor, como distribuição de lucro ou remuneração. Não tentem fazer isso. Vocês serão notificados e terão que pagar tardiamente com multa de má-fé e um monte de coisa, tá? Não façam isso. Agora, olhem para a peregrinação do crédito tributário. É uma verdadeira peregrinação. Você, você faz a compra, tá? Vamos falar em escala de dias aí, vamos falar que a gente está no mês de janeiro, tá bom? Só para a gente ilustrar aqui. Você faz a compra em janeiro, tá? Essa compra que você fez em janeiro, ela vai ser declarada pelo seu contribuinte e por você em fevereiro. Você declara em fevereiro, referente ao mês de janeiro, ok? Aí, depois de declarar, o próximo passo é você liquidar o imposto, da metade para o final de fevereiro. Tá? Não sei se vai ser dia 20, 25, enfim. Que seja, nós já vamos estar no fevereiro. Então você paga em fevereiro. Esse crédito só vai ser liberado alguns dias depois, ou seja, é muito provável que você só possa utilizar esse crédito em março, fazendo a informação, a declaração de fevereiro. Ou seja, esse crédito vai ficar parado na sua contabilidade por quase 90 dias. É isso. Né? Você compra em janeiro, libera o crédito e paga em fevereiro, e você pode usar esse valor para diminuir o imposto ou para quitar o imposto que você paga em março, referente ao mês de fevereiro. Isso se não tiver nenhum tipo de problema, se a declaração for feita corretamente e se o imposto for liquidado. Porque enquanto ele não for liquidado, você não vai poder usar esse crédito. E tem duas formas dele ser liquidado. Ou seu fornecedor paga o imposto de fato, ou o split payment é retido e esse imposto é pago sobre a sua nota específica. E aí você pode usar. Se o fornecedor gerar o crédito, mas emitir a nota corretamente, não cumprir as declarações acessórias, esse crédito pode até se tornar mais claro do que você comprar da empresa do Simples Nacional. Então olhem com muita atenção para isso. Tá? Percebam que tem um buraco na sua apuração fiscal. Tá? Você comprou em janeiro, você não pode usar em janeiro para diminuir o imposto de fevereiro. Você vai usar isso para março. Se tiver qualquer tipo de problema, para abril. Então, o que eu estou prevendo é que a gente tem aí uma série de créditos infinitos apropriados na contabilidade que vão ser usados, sabe lá quando for quitado esse imposto. A mesma coisa vai acontecer se você comprar de empresas do Simples Nacional. Então isso interfere diretamente no seu fluxo de caixa. Muita atenção, tá bom? E aí, o que é importante falar? Tem coisas que não geram nem crédito tributário. Por exemplo, salários e encargos, né? Não vão gerar crédito tributário presumido. Né? Por isso que empresas intensivas em mão de obras precisam ter atenção redobrada se estiverem fora do Simples Nacional, ou seja, aproveitando o crédito, porque ela vai ter pouco crédito, e se tiver crédito ainda glosado que não pode usar, meu Deus do céu, o negócio vai ficar muito ruim. Né? Agora vamos para o slide 14. Pergunta que vale milhões. Simples Nacional continua ou deixará de ser viável? Na minha opinião, o Simples vai se tornar mais forte. Por quê? Porque ele tem a melhor alíquota tributária. Você vai pagar menos imposto estando no Simples. Tem casos específicos que nós vamos falar já já. Tá? Então, assim, o Simples ele vai ficar mais forte. Se a gente tiver a PLP 108 aprovada,
vai fortalecer mais ainda, por quê? Porque vai sair do limite de 4,8 milhões e vai chegar a um pouco mais de 8 milhões, tem outra PLP de 11 milhões. Então, a ideia é que as empresas, se o faturamento subir, se for aprovado mesmo essa tabela, é que empresas que estão fora do Simples hoje, porque o faturamento subiu demais e a tabela não foi corrigida, possam inclusive voltar para o Simples Nacional, não em 2027, mas em 2029, já em 2028, né? Então, o Simples Nacional, ele é a melhor opção tributária para a maioria dos casos, tá? Aonde que o Simples não tem ganhado? Aonde? Empresas, setor médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, revenda de carro. A gente tem aqui encontrado aí uma situação de meio termo para os restaurantes, inclusive. Por quê? Porque para esses setores, como tem muito benefício, a redução de cálculo boa, aí nem o simples híbrido vale a pena. A pessoa tem que ir direto para o lucro presumido, tá? E o lucro presumido tem se comportado muito bem por causa da redução de 60%. Então, vale a pena pensar nisso, tá bom? Assim, não existe fórmula mágica, tá? Mas você tem que olhar com muita atenção. E dentro do Simples Nacional, nós vamos ter essas duas divisões que eu falei. Eu trato uma como Simples Puro e a outra como Simples Híbrido. Dentro do Simples Puro, é o único das operação simplificada, sem aproveitar crédito e gerando um crédito pequenininho, tá? Imaginem vocês, se você recolhe uma guia de 10 mil reais, de 15 a 22% desses 10 mil reais pode ser usado como crédito pelo seu cliente, tá? Só isso, e dependendo da faixa de tributação que você tá, porque o valor vai oscilando, tá? Mas só fica uma parte disponível para utilizar como crédito de IBS e CBS. CBS a partir do ano que vem, tá? E o caminho 2 é o Simples Híbrido. Você paga 80% da alíquota do Simples, mais ou menos, tá? E a diferença você se sujeita ao regime regular de créditos e débitos de IBS e CBS, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, você vai continuar pagando imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária dentro da guia. E o IBS e CBS por fora, em 2027, o CBS. Tá? Você vai destacar os impostos, vai aproveitar todos os créditos da entrada e vai gerar os débitos na saída. O que acontece? Sua empresa fica simplificada na parte do simples e, ao mesmo tempo, com a complexidade de um lucro presumido. O que isso vai trazer para vocês? Mais custo contábil. Né? Porque a gente vai ter que operar de duas formas para vocês, né? Monitorando crédito e gerando declarações acessórias com mais retrabalho. Então isso impacta em custo. Tem que ser muito claro e transmitir isso para vocês, né? Mas você pode ganhar competitividade, principalmente nas vendas para outras empresas, tá? No final das contas, para a maioria absoluta dos negócios, o que eu indico? Simples Nacional, puro. Tá? Escolher o híbrido pode significar aumentar em até 50% os seus impostos. Vocês vão ver lá embaixo, lá, mais 2, 3 slides para frente, para quanto que vai subir os impostos. Tá? Precisa tomar muita atenção se você precisa ir, tá bom? Porque nas faixas mais baixas, principalmente, você vai ter 50% de diferença. Nas faixas mais altas, esse valor cai. É necessário olhar para outros aspectos, inclusive, tá? Se você vende para consumidor final, se você vende para condomínio, para associação, vai continuar dentro do Simples, vai ser mais viável. Se você vende para outras empresas, a análise tem que ser estratégica. Não vai ter resposta única, vai depender da margem, se você tem capacidade de repassar custo, depende do perfil dos seus clientes, da capacidade que você tem ali de absorver um fluxo de caixa mais apertado, tudo isso vai impactar no seu negócio. Então é importante que você entenda todos esses cenários para poder fazer a melhor escolha, tá? Sugestão, ela precisa ser validada, tá bom? E uma alternativa viável para fazer essa venda sem comprometer a margem para quem trabalha com metade do meu negócio é para consumidor final, metade para a empresa. Talvez seja abrir um segundo CNPJ, com muita atenção para não ter a fragmentação artificial de receita. O fisco está muito de olho nisso. Então é importante que vocês se blindem, não misturem negócio, não transfiram dinheiro de um lado para o outro entre as empresas,
tá? Cuidado com o mesmo sócio, porque depois junta a receita, desengloba, a multa é altíssima. Prestem muita atenção nisso para não serem pegos, tá? Uma série de regras que tem que seguir, mas é uma alternativa, porque na hora que você muda de alíquota, o imposto sobe muito, né? Se você vai para o híbrido. Então, talvez valha, tem que ser estudado, bom? Agora vamos falar aqui do slide 15. Vamos pôr aqui. Cadê aqui? O que analisar na escolha do regime? Vamos lá. O que analisar na escolha do regime? A gente já viu aqui que o simples continuará bom, né? Bom para quem? Bom para prestador de serviço com folha elevada, né? Bom para empresas com pouco insumo, empresa de tecnologia, consultoria, marketing, serviços intelectuais, negócio que vende para consumidor final, empresas que hoje possuem ISS baixo, porque o ISS, quando virar IBS, sobe lá para cima, e negócios que não conseguem repassar o custo no preço do produto. Então, para esses, o Simples Nacional continua bom. E aí, quem puder, tem que ficar no Simples. Não invente, não vá para outro regime. Para quem o Simples Híbrido pode ser uma alternativa. Se você ainda tem uma folha de pagamento alta, mas os seus clientes exigem crédito, talvez valha a pena você ficar no Simples Híbrido. E o Simples Híbrido ele funciona melhor na maioria dos sistemas comparado com o lucro presumido que transmite crédito. Tá? Então, aonde que vai ser bom? Indústria, atacadistas, distribuidores. A gente está falando de indústria atacadista pequena, que fatura até 3 milhões e meio por ano. Tá? 3 milhões e 600. Ou faturando com alíquota de IBS apartado com ICMS até 4,8 milhões. Mas para quem está faturando acima de 3,6, eu já não recomendo muito. Aí a gente tem que analisar o negócio como uma situação maior. Empresas com muitos insumos creditáveis. Exportadores, que vai adquirir o produto com crédito e vai segurar esse crédito no lugar de repassar para exportar. Então, exportador tem vantagem. As operações com B2B e, principalmente, quem tem folha pesada. Folha pesada é o que vai definir que a empresa, no lugar de ir para o híbrido, para o presumido, fique no híbrido, né? Os benefícios com tratamento diferenciado também pode pesar na decisão. A legislação contempla alíquota zero para determinados produtos, redução de 60% para alíquotas específicas, redução de 30% para situações regulamentadas. Então, tudo isso pode acabar pesando na decisão. Regimes específicos para imóveis, o setor de saúde, serviço financeiro, combustíveis, bares, restaurantes e outras atividades, e a cesta básica, que você tem produto zerado. Então, para o mercadinho pequeno, estar no Simples Híbrido, você garante sua folha de previdência e ainda segura esses produtos com pouco crédito, né, que são os produtos da cesta básica, não vão te transmitir crédito, mas você também não vai ter crédito. Então, pode ser que vocês tenham aí uma situação interessante. Pode ser, tá bom? Vamos agora para o slide 16. Né? Agora, nesse momento, qual é o mapa da transição? Nós estamos vivendo aí o caos completo da reforma tributária. Eles soltam um comunicado no dia 1º de agosto, que é um sábado, falando que vão flexibilizar a implantação e não vão travar as notas fiscais que não obedeçam à obrigatoriedade de informar o crédito de IBS e CBS. Veja bem, eles comunicaram que flexibilizaram, só que a lei não foi mudada. Então, se daqui a 2 anos eles falam assim, vocês fizeram errado, não vão cobrar multa e juros, eles podem cobrar. Por quê? Porque a lei não prevê isso. Então, é esse tipo de amadorismo que a gente está vendo aí por parte da Receita Federal. Então, esse é o primeiro ano de transição, é o ano que as pessoas têm que olhar para as informações de teste, para layout, para preparação para as empresas, cumprimento de obrigações acessórias, né? E está sendo do jeito que vocês estão vendo. E em 2027, morre o PIS/COFINS, entra o CBS, a gente começa com o IBS aí em transição, que vai 28, 29, 30, 31, 32. Em 2033, PIS/COFINS, ICMS e ISS morre completamente. Tá? E aí, nessa situação, se você ficou com saldo de ICMS a recuperar,
isso acontece muito no setor agrícola, no setor alcooleiro, o que vai acontecer? Você vai receber isso do governo em 240 meses, corrigido pela fantástica TR. É isso mesmo. O governo ele quer receber tudo rápido, mas se você tem crédito para receber, eles te pagam devagar. Isso é reforma tributária, tá? Quem chegar vivo em 2032 vai ter que esperar 240 meses, se tiver crédito de ICMS, para poder receber o imposto a recuperar, tá bom? Agora vamos aqui para a alíquota 17, para a alíquota, para o slide 17. O que a PPSE está fazendo no meio disso tudo? Tá? Nós estamos nos posicionando à frente. Eu, particularmente, estou estudando a reforma tributária com a minha equipe já tem mais de um ano. Né? E o que nós decidimos fazer nesse momento? Nós criamos um departamento que vai funcionar em conjunto com o departamento fiscal, associado com o departamento contábil, para monitorar os fornecedores dos nossos clientes e os créditos. Tá? Por que isso? Porque a gente viu aí a via sacra que é para você tomar um crédito tributário. E se você faz uma compra alta, você vai ficar com crédito parado, se o seu fornecedor não cumprir todo o ritual, por 3, 4, 5 meses. E em 3, 4, 5 meses, esse montante de crédito tributário se torna um valor relevante. Então, nós criamos aqui um departamento que ele vai trabalhar associado com o departamento fiscal e com a contabilidade para monitorar os seus fornecedores. E passando ali de 60 dias, nós vamos bater na sua porta e falar assim, olha, você precisa olhar para esse fornecedor e substituir, os créditos dele não está entrando. Né? Se o split payment já tiver entrado, vamos fazer o split payment para garantir o imposto dessa nota que seja repassado para você no futuro. Se não, nós vamos ter problema. Tá? Então, nós temos que apontar se esse fornecedor é ruim para a sua empresa ou não. Nós vamos nos posicionar na frente. Outra coisa importante, se você recebeu uma nota com multa e juros, essa multa e juros ela compõe seu faturamento, tem que ser pago imposto. Quem se lembra de emitir documento fiscal sobre sua multa e juros? Ninguém. Então, isso vai ser monitorado por nós. A obrigação é do cliente, mas nós também vamos acompanhar isso, tá? E emitir o devido documento fiscal e oferecer para a tributação essa multa e esses juros, essa correção monetária, aquilo que você estiver recebendo sem previsão de documento fiscal, antes do split payment reter. Porque quando o split payment reter esse valor, aí sim a gente não vai precisar mais dessa preocupação. Agora vamos para o slide número 8 aqui, 18, perdão, onde eu coloco aqui para vocês as alíquotas e os anexos. Prestem bem atenção. Eu quero que vocês olhem com muita atenção aqui para isso. Olhem só, o Simples Nacional, ele ganha em todos os anexos, do primeiro ao quinto. Nós temos aí Simples Nacional, Simples Híbrido e Lucro Presumido. Então a gente tem os impostos recolhidos sobre cada situação, tá bom? O que eu fiz? Eu peguei o teto do Simples, eu vou colocar aqui embaixo aqui minha foto para que vocês possam visualizar. É mais importante vocês visualizarem a informação do que minha foto. Né? A tabela do Simples. Limite de 15 mil, 30 mil, 60 mil, 150 mil e 300 mil. São os tetos de cada faixa de apuração de impostos. Tá? O que eu travei? A compra, para quem tem compra, tá? Que é o anexo 1 e 2, em 30%. Tá bom? Então, se você vende 15 mil, 4.500 é o valor que você está gastando com compra. E também definir um valor limite de 15% para as outras despesas. Tá? Se você é do serviço, você não tem essa compra de 30%, você só vai ter o serviço de 15%. Tá? Isso está previsto também aí nessa memória que eu montei. Então vejam que o Simples Nacional ele ganha em todos os anexos. Você pegar o anexo 1, o Simples puro começa em 6 e o híbrido em 8. Se você vai para a faixa de 30 mil por mês, começa em 7 e o outro está em 9. Está vendo que o híbrido não é bom? Isso acontece no anexo 2, no anexo 3, no anexo 4 e no anexo 5. Tá? Aonde que tem diferença? Se você tiver atividade médica, hospitalar, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, que está prevista ali nas alíquotas inferiores. Tá? E aí eu vou subir aqui para que vocês possam ver o outro lado. Quem tiver no anexo 5 com redução de 30%, olha só, a diferença já ficou menor no híbrido e no presumido, tá vendo?
Se você tiver com 60%, ou seja, o setor médico não tem que estar no Simples Nacional, nem no híbrido, tem que ir direto para o Simples, perdão, para o lucro presumido. O lucro presumido se comporta melhor. Então tá aí, eu tenho 15% no Simples Nacional no anexo 5 e 12% no lucro presumido. Você vai ficar em um ou no outro? Ah, claro, tem a folha de pagamento para prever. Mas um médico que tem um consultório, ele tem no máximo 1, 2 assistentes, no máximo. Entendeu? Então não tem que se preocupar. Simples Nacional para o setor de saúde é só o ano de 2026. 2027 para frente não vale a pena. Tem que sair do Simples Nacional. Nem aí para híbrido, é ir para lucro presumido. Tá? E eu coloquei, inclusive, o anexo 5 com fator R, ou seja, o anexo 5 com fator R você vai para o anexo 3 e tem a tributação normal. Vocês podem ver aí, ó, que o Simples Nacional tem uma alíquota de 6%, no híbrido 10% e no lucro presumido 17%. Gente, é isso. Dá para comparar? E tem gente falando, olha, eu vou colocar o cliente numa tributação aqui, nós vamos escolher em setembro o híbrido, e em novembro a gente vê a alíquota e devolve. Eu já vou te falar, a alíquota é 9,2, 9,3, 9,5, não menos. E nesse cenário não vale a pena. Então o que você vai fazer se você quer ir para Recife pegando avião para Buenos Aires? Não faz sentido. E é isso que está acontecendo se a empresa escolher para você o híbrido. Ela tem que ter subsídio. Ela tem que ter, no mínimo, uma justificativa plausível para poder mudar. Tá bom? E indo, já caminhando para o final, chegamos aqui o último slide, né? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram dessa nossa live ontem, essa é uma regravação, né? A todos vocês que vão assistir o vídeo. Não esqueça de clicar no like, de seguir o canal. Nosso canal é o Foco Fiscal, o nosso Instagram, a gente posta notícias diariamente falando de reforma tributária, de setores empresariais, de dúvidas diversas de clientes. A gente pega uma dúvida do cliente, sempre produz um conteúdo, uma informação importante, né? Para que vocês possam seguir também, além dos meus números pessoais e meu e-mail, tá? Então, assim, o que é a lição que eu quero que vocês tenham dessa reforma tributária? Não existe uma reforma tributária igual para todas as empresas. Duas empresas do mesmo setor podem ter um comportamento completamente diferente. Por quê? Porque ela pode atender cliente diferente, ter fornecedor diferente, ter despesa diferente, imagem diferente. Então, o regime pode ser diferente. Tá? Não tem uma escolha única, exclusiva. E não espere para 2027, porque se você esperar, você vai descobrir tarde demais que vai estar pagando mais imposto e jogando dinheiro no lixo. Né? Nós estamos analisando o cliente aqui no escritório com base no histórico, mas cada cliente precisa compreender, revisar no cadastro, pedir ajuda, mapear os créditos e simular os cenários em conjunto. E nós estamos aqui para fazer isso. Se você tem uma operação específica, se a gente não colocou essa situação, peçam o nosso suporte. Tá? Nós estamos aqui para apoiar o seu negócio. Nós queremos chegar ao final dessa reforma tributária com todos vivos, né? E é importante que todos estejam vivos ao final dessa reforma tributária, né? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Ficam os meus canais e até o próximo vídeo.